Caros irmãos, queridas irmãs, nesta segunda-feira, dia 13 de junho, dia do nosso querido Santo Antônio de Lisboa, me desculpe, Pádua ou Pádua, Pádua é aqui, na região norte fluminense. Mas, na verdade, Santo Antônio, né, Santo Antônio? Vamos falar a verdade. O senhor é português, o senhor é nosso. Me desculpe os italianos que se apropriaram de Santo Antônio, mas Santo Antônio é o Santo Antônio, como se diz lá em Lisboa, em Portugal. Aliás, foi graças aos portugueses que não tem um santo que tem uma devoção tão grande aqui nesse Brasil como o nosso querido Santo Antônio. E que faz parte dos 3 santos, aliás, os 4 santos juninos, que não tem a ver com o mês de junho, mas sim com a festa de São João. Na verdade, seria joaninos, mas isso aí é uma outra história que eu conto lá no dia de São João. Mas na verdade, muita gente fala as festas juninas. E a primeira fogueira é acesa hoje. Tem gente que acende na noite anterior, mas o certo mesmo é na primeira noite de Santo Antônio. Com a filha de João, Antônio ia se casar, mas Pedro fugiu com a noiva na hora de ir para o altar. Isso é muito velho. Mas eu não queria falar desse aspecto festivo, devocional, que beira o supersticioso. Até porque Santo Antônio não é um santo de superstição. Santo Antônio é um santo de humildade, é um santo de profunda humildade, de profunda eucaristia, de profundo conhecimento da palavra. Por isso ele também é doutor da igreja. Por isso aquele livro ali aberto embaixo do livro de Menino Jesus, a Bíblia, ele tanto conhecia. Eu tive e tenho o privilégio de ter as obras completas de Santo Antônio. E a gente que é muito devoto, quando a gente começa a ler as obras completas dele, a primeira eu encomendei lá em Portugal, em Lisboa, num alfarrápio. Sabe o que é um alfarrápio? Um alfarrápio? Eu comprei num alfarrápio de Lisboa. Mandaram para mim dos alfarrápios lá de Lisboa. É o nosso famoso sebo aqui no Brasil, o alfarrápio. Compramos no alfarrápio. Eu tenho lá uma edição das obras completas de Santo Antônio, e a outra, visitando Assis, para minha surpresa, a gente fica lá na Domus Patis, tem um grande hotel, para quem não sabe, a Domus Patis é um hotel franciscano do lado da Porciúncula mesmo, original, lá de Assis. A nossa aqui tem o nome em virtude dessa Porciúncula, que é aquela pequena igreja lá em Assis, na parte baixa de Assis. E eu estava na livraria lá da Porciúncula em Assis, quando estive lá, e encontrei em português 2 calhamaços assim, enormes das obras completas. Na época, para o preço que representa, o valor que representa as obras dele, custava 10 euros. É quase preço de um sebo também. E é muito profundo, sabe? Eu recomendo que vocês possam, acredito que nesses sites virtuais você possa encontrar as obras de Santo Antônio e ler Santo Antônio, as homilias de Santo Antônio, a pregação de Santo Antônio, a contundência de Santo Antônio. Santo Antônio era um santo muito engajado com Cristo, com a Eucaristia. Claro que ele ficou muito famoso pelos milagres que o cercaram. Mas a vida de Santo Antônio, como eu já falei aqui no ano passado, desde muito pequeno, onde ele ainda se chamava Fernando de Bulhões. Aliás, toda pessoa que tem sobrenome Bulhões, aqui do Brasil, inclusive, pode vir a ser um descendente de Santo Antônio. Porque Santo Antônio não era filho único, ele tinha um irmão e um pai muito rico. E parte da família de Santo Antônio, que era uma família riquíssima, basta ver onde era a casa dele lá em Lisboa, você vê que era num dos lugares mais nobres de Lisboa,
em frente à catedral, mostra o quanto de posse tinha o seu pai, e ele, por ser o filho mais velho, deveria não ser religioso e herdar a fortuna e administrá-la. Mas ele nunca teve interesse pelas coisas do pai, e sim pelas coisas de Deus. Ele sempre foi muito religioso, até porque ele estava sempre ali na igreja, em frente à casa dele. E aí a gente tem inúmeros milagres, desde pequenos, das histórias de Santo Antônio, dos passarinhos, quando ele era criança, enfim. Mas ele renuncia à primogenitura da sua família, passa para o irmão e vai então ser cônego de Santo Agostinho, um religioso. Não é que ele era cônego como os cônegos, era uma ordem religiosa, ele foi ser um monge. E lá ele estudou para ser padre, ele já era de família rica, então ele já era culto, extremamente culto, por ser de uma família extremamente rica, ele já teve uma educação completamente esmerada para os padrões daquela época, mas ele foi viver de uma maneira muito humilde. Ele foi um brilhante aluno de teologia, ele foi ordenado sacerdote lá como cônego de Santo Agostinho, mas preferiu ser o quê? Um jardineiro naquela congregação. Porque Santo Antônio é o santo da humildade. Ele, quando viu os frades franciscanos, dos filhos de São Francisco, chegarem a Lisboa, não se esqueça que naquele período, grande parte da Península Ibérica, nós estamos falando aí do período em que Portugal, grande parte de Portugal ainda era moura, muçulmana. Ele viu os franciscanos indo pregar o evangelho para os muçulmanos, ele ficou encantado com a coragem, com a simplicidade que ele queria ter e não alcançava naquela congregação lá em Coimbra. E quando ele, lá em Coimbra, viu aquela cena, ele ficou muito tocado. E principalmente quando os corpos dos franciscanos que foram mortos, mártires, retornam a Coimbra de maneira triunfal, solene, ele tem uma visão imensa, grandiosa, daqueles homens que estavam ali nos seus féretros, todo revestido de glória com a palma do martírio. E ele então decide deixar de ser cônego de Santo Agostinho, o padre Fernando, e passa então a assumir e abraçar o hábito franciscano. E acompanha aqueles franciscanos. E logo dão um novo nome para Fernando, o nome Antônio. Só que Antônio, ele queria ir ele tinha esse ideal do martírio, de dar a sua vida para Cristo, de entregar a sua vida a Cristo. E é muito interessante porque ele chega a embarcar para ir para o Marrocos, onde é o atual Marrocos, para fazer como São Francisco, ir até o califa, anunciar o evangelho para o califa. Só que no meio do Mediterrâneo, e por isso que a gente ouviu ali no início, no responsio de Santo Antônio, falando do naufrágio, o seu navio ele se perde no mar agitado do naufrágio, e ele então passa por uma grande tormenta no mar, e quando ele vê, o navio dele se perde completamente por dias de tempestade, o navio dele naufraga, ele fica no mar, à deriva, e ele desembarca numa ilha, naquilo que ele achava que era uma ilha, numa terra que vem a ser o sul da Itália.
E lá, então, ele inicia a sua caminhada como franciscano e ele viu ali, naquilo ali, a vontade de Deus. Deus não queria que ele fosse ser mártir, mas que o levou até a Itália. Ele descobriu que era a Itália, a terra a qual ele deveria pregar o Evangelho. Só que Antônio, como eu falei, ele é o santo da humildade. Ele não se apresenta como um padre, ele não se apresenta como um homem culto, ele se apresenta como o quê? Como um religioso simples, humilde. E ele vai caminhando e vai para um convento, onde lá ele passa anos da sua vida escondidos aonde? Na cozinha, como um irmão cozinheiro. Tanto que as pessoas falavam que ele é o Antônio da cozinha, né, da despensa. Ele cuidava da despensa. Ele que cuidava das provisões dos frades, na ajuda da manutenção da cozinha. Ninguém dava àquele homem a cultura que ele tinha. E um dia, um belo dia, depois, inclusive, não sei se foi antes, acho que foi antes, inclusive, que ele conhece, aí eu não me lembro muito bem da história, você me desculpa, foi antes ou depois que ele encontrou São Francisco, acho que foi depois, já no convento. São Boaventura, que era o ministro-chefe, né, dos franciscanos. São Francisco, lembra a todos que não era o chefe dos franciscanos, por incrível que pareça, ele era o fundador. Ele vai ordenar a um padre no convento. Ele não se apresentava como padre. E ele precisava de alguém no convento, precisava de alguém para fazer uma pregação, né, para pregar a primeira missa desse padre. E vem para cá, vem para lá, não tem. Oi? Ninguém tinha se preparado, não tinha como arranjar alguém. E eles iam passar uma vergonha. Então Santo Antônio, ele fala, olha, eu posso preparar, eu sei ler, escrever. Eu posso, inclusive, fazer. E aí permitem o chefe, né, como é que se chama da casa? O custódio da casa, que é o responsável, permite que ele faça, meio receoso, porque ninguém sabia quem era ele. Ninguém sabia que ele tinha vindo de uma família riquíssima. Aliás, como São Francisco também veio da família, né, os Forgione, né? Francisco se chamava... Francisco era... Esqueci. Não, era Francisco, né? Ele era culto, Santo Antônio. Ele faz uma homilia e lê essa homilia na frente do ministro e aquilo encantou completamente a todos. E ali surge, então, o irmão da cozinha, humilde, o homem da palavra, o homem da pregação, o homem da Bíblia, o homem que transforma a palavra em vida, em caridade. O Antônio da caridade passa a ser o Antônio doutor. E aquilo foi um espanto para todos. E a partir dali, então, se começa o ministério de Santo Antônio. Tanto que grande parte dos milagres de Santo Antônio se passa em Rímini, uma cidade acima de Roma, ali perto de Bolonha, onde, inclusive, o padre Juliano, meu amigo, que está lá, ele nos leva, quando a gente vai a Rímini, nos locais onde aconteceram os milagres de Santo Antônio. Então, antes de ir para Pádua, ele fica um bom tempo em Rímini. Por exemplo, em Rímini que acontece o milagre dos peixes, em Rímini que acontece, não me falha a memória, não foi em Pádua, não, o da mula, da Eucaristia. E também em Rímini, vários milagres acontecem em Rímini. E ali a gente vê o Antônio, então, da Eucaristia e da palavra. Santo Antônio, que amou Jesus profundamente e se transformou neste grande ícone da fé, que se resume palavra, caridade ou humildade
e a Eucaristia. E fruto da sua santidade, gerou a igreja grandes santos, inclusive no Brasil, porque a primeira santa brasileira é filha de Santo Antônio, Santa Dulce, dos pobres. Inspirou Santa Dulce. Santo Antônio. Inspirou gerações. Não é coincidência que o primeiro santo nascido em terras brasileiras tem que nome? Frei Antônio. Antônio, de sobrenome Galvão, que nós conhecemos, está ali também. São Frei Galvão, que também era, e toma sobre si o nome Antônio. Quantos, temos Antônio aqui, Antônio Carlos, temos quantos Antônios até hoje nós temos aqui em Niterói, no Brasil, em Portugal, no mundo? Anthony, na Inglaterra, Antoine, na França. Ou seja, Santo Antônio, o grande pregador da palavra, vai além dos seus milagres. E é para nós motivo de devoção, não só por aqueles milagres que o cercou, mas principalmente pelo seu carisma, de nos apontar Jesus, de nos apontar a palavra de Deus, de nos apontar a justiça do Evangelho. Que, aliás, a gente precisa falar aqui um pouquinho desse Evangelho de hoje. Oi. Uhum. Ela está dizendo aqui, para que o pessoal não vai entender por causa do microfone. Ela está dizendo que São João Paulo II, quando esteve lá na igreja de Santo Antônio das Relíquias, após terminar de rezar, ele pega o microfone e diz: Santo Antônio não é de Pádua, Santo Antônio não é de Lisboa, Santo Antônio não é do céu, mas o céu português, que nasceu em Portugal. Com todo respeito à Itália. A Itália está cheia de santos, gente. Pelo amor de Deus, dá umzinho para Portugal, pelo menos Santo Antônio, né? Até porque ele também disse que era João de Deus, né? Brasileiro, seu Papa é brasileiro. Né? Se Deus é brasileiro, não. Ele falou, se Deus é brasileiro, o Papa é carioca. Não, São João Paulo II, estamos juntos. Ele falou, não falou em 97 isso? Eu estava lá, eu vi assim, ó, com meus olhos que a terra há de comer. Menos as córneas que se puder eu vou doar. Mas